Saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar? Louvado seja Deus. Louvamos ao Senhor. Irmãos, nós agradecemos aí o nosso irmão presbítero Efraim, tendo nos convidado para a gente estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, adorando o nome do Senhor. E agora, nesse momento, né, conforme eu sempre costumo dizer, às vezes a gente está sentado aí, né, adorando com o sal da terra, às vezes a gente está dirigindo o culto, mas às vezes você está sentadinho fazendo alguma coisa na igreja, você vai ali, ajuda alguém, ou seja, na casa de Deus há uma diversidade de oportunidades de nós adorarmos ao nome do Senhor. E aí a gente aproveita até o ensejo para convidar você, que ainda está aí, de repente, tentando se entrosar de alguma forma na casa de Deus para fazer alguma coisa. Tem muito trabalho. E a nossa igreja, graças a Deus, está avançando. É uma igreja que está avançando. E a seara do Senhor é muito grande, né? Há muito trabalho para fazer. Então a gente, convida aí aqueles que ainda estão, de repente, mais no seu cantinho, que se apresentem para poder trabalhar, para o Senhor, porque é bom trabalhar para o Senhor. Vale a pena, né? Nosso trabalho não é vão no Senhor, né? E aqui tem muito trabalho. A nossa igreja está aí avançando e tem muito trabalho para fazer ainda. E vai continuar tendo trabalho até Jesus voltar, não é verdade? Mas, irmãos, nessa noite, quando eu olho aqui para os irmãos nessa noite, eu me recordo das passagens de Jesus, que ele gostava muito de pensar de si como um pastor, né? Eu costumo sempre falar isso, né? A gente vê Jesus falando ali, João capítulo 10, eu sou bom pastor, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em outros capítulos, né? Também em outras passagens, Jesus vai sempre olhar para as pessoas, Jesus olhou para aquela multidão e viu aquela multidão como ovelhas perdidas, né? Ou seja, na mente de Jesus estava sempre esse pensamento de pastor, né? E a gente fica perguntando, mas por que tem tanta referências na palavra de Deus sobre pastor? Porque existe uma riqueza, né? E nessa relação pastor e ovelha, né? Há uma riqueza muito grande, né? Riqueza essa que a gente pode resumir aqui, dependência, né? A ovelha é completamente dependente do pastor, né? Se a gente pegar as características da ovelha e as características do pastor, a gente vai observar uma conexão perfeita, porque exatamente as deficiências de uma ovelha, o pastor supre. O bom pastor, ele supre todas as deficiências da ovelha. Ele cuida da ovelha, ele sabe as necessidades dela. Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque nessa noite, a gente está aqui reunidos e o bom pastor está aqui nessa noite. Já falou conosco através dos louvores, através das oportunidades, como sempre tem falado, e agora, a gente se coloca aqui à disposição do Senhor para que Ele também fale com a sua igreja, fale com a sua ovelha, né? Então, que os irmãos, esses irmãos vão lembrar aqui da cóclea da alma. Cóclea da alma, né? É uma estrutura do sistema auditivo que capta a frequência e ela consegue identificar quem é que está falando, né? A frequência, né? Então, que nessa noite, a cóclea da nossa alma esteja atenta a ouvir a voz do bom pastor nessa noite, né? Que é a voz que alimenta, a voz que transforma, a voz que dirige, a voz que levanta, a voz que opera maravilhas, a voz que traz alegria onde há tristeza. É só a voz do bom pastor que pode fazer isso. Só a palavra de Deus. Mas vamos então meditar com os irmãos aquilo que Deus já colocou no nosso coração acerca da sua palavra. E eu gostaria de compartilhar nessa noite com os irmãos. Que bom que hoje
a gente está com um tempo mais folgado, vamos dizer assim. Eu vou pedir a ajuda do Bernardo para ir projetando os versículos aí, por favor. Então, irmãos, nós gostaríamos nessa noite de meditar com a igreja sobre a condição do homem, né? Qual era o destino da humanidade. Pode projetar, por favor? Hebreus capítulo 9, 27. Destino da humanidade. E aí eu queria que os irmãos acompanhassem a nossa reflexão, a nossa meditação, para a gente entender qual era a nossa condição, qual é a nossa condição como ser humano, né? E sempre pensar que, se não fosse o sacrifício perfeito de Jesus, qual era, né, que destino seria o nosso? Então, nós vemos aqui, capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, vai dizer que, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, ninguém está fora disso. Toda a humanidade, ela está debaixo dessa ordem. Que ordem? De morrer uma só vez. A gente sabe que tem seitas que, né, apontam para outras vidas, mas a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, ela nos apresenta essa verdade de que ao homem está determinado, ordenado, morrer uma só vez. E depois dessa morte, segue-se, né, o juízo final. Às vezes eu paro para pensar nisso, irmãos, e eu me lembro de algumas pessoas conhecidas que partiram e que, conhecendo um pouco da vida delas, claro que a gente não tem, vamos dizer assim, nós não temos condições de dizer se alguém, né, foi com Jesus ou se foi sem a salvação, porque é uma coisa que não é da nossa esfera isso, é da esfera de Deus. O que nós precisamos cuidar é da nossa vida, para que quando a gente, né, se encontre com Jesus de uma forma ou de outra, a gente possa então estar na presença dele eternamente. Mas, olhando para algumas pessoas que a gente conhece e sabendo que essas pessoas partiram, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, quantas oportunidades essa pessoa teve, quantas vezes, né, amigos, parentes falaram do amor de Deus para essa pessoa e ela não reconheceu, não se voltou para Jesus, não aceitou Jesus como Salvador e agora partiu dessa vida. E tem até um texto que é a parábola em que Jesus vai contar que um homem, né, que era rico morreu, um mendigo e um rico morreram, ambos morreram, o rico foi para o lugar de tormenta, e o Lázaro, que era o mendigo, foi para o seio de Abraão. E o rico, num diálogo, né, ele falando, não, deixa eu ir lá embaixo avisar os meus irmãos para eles aceitarem Jesus. Aí ele, não. Lá embaixo tem o quê? Os profetas e a lei. Então a palavra de Deus está sendo pregada e os homens precisam se arrepender dos seus pecados, porque essa é uma verdade que está sobre cada um de nós. Está ordenado, irmãos, morrer uma só vez. E essa é a nossa condição como homem. Mas também, outra condição que fala sobre nós, homens, é que todos pecaram. E aí, por favor, Romanos 3. Projeta, por favor, Romanos 3, do capítulo 9 até o 18. E ele vai dizer, pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos,
todos estão debaixo do pecado. Próximo, por favor. Como está escrito, não há um justo, um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Só até aqui, só essa, é para exatamente essa parte aí que aponta que, além de nós estarmos debaixo de uma ordenança de que nós morreremos uma só vez, tem o texto que nos apresenta essa outra condição, é que todos pecaram. Todos pecaram. Não há um só, um justo sequer. Todos nós pecamos. A natureza, irmãos, ficou enferma. Enferma. E o único remédio é Jesus. O único remédio é Jesus. Não tem outro remédio. O homem pode buscar aí poder, enfim, tantas coisas, mas o único remédio é Jesus. A condição do homem, a nossa condição como homem, é natureza caída e pecaminosa. Isaías 59, no versículo 2, vai dizer que o pecado, ele nos separa de Deus, sabe? O pecado e as nossas iniquidades, elas nos separam de Deus. Então, quanto mais o homem peca, mais ele se distancia de Deus. Porque o que nos separa, o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Mas Jesus, Ele é o antídoto, Ele é o remédio para esse pecado, para os nossos pecados. Então, quando a gente fala de pecado, a gente, voltando um pouquinho para o Antigo Testamento, a gente vai observar que naquela época, Deus deu uma orientação para Moisés acerca dos sacrifícios, ali no Pentateuco, sobretudo ali Levítico, que vai falar sobre os rituais, os animais que deveriam ser oferecidos de acordo com cada pecado. E é interessante, por quê? Porque lá em Hebreus capítulo 9 vai falar que os rituais, as ofertas e os sacrifícios mosaicos eram incompletos, ineficazes. E todos esses sacrifícios que foram feitos pelos sacerdotes na época de Moisés, ali no tabernáculo, no altar do holocausto, todos esses sacrifícios apontavam para um sacrifício, que era o sacrifício, que seria o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus. Todos eles eram apenas símbolos. Por quê? Porque, apesar do ofertante oferecer ali, entregar ao sacerdote a sua oferta, não havia uma retirada de culpa por completo sobre a vida do ofertante. Por quê? Porque eram sacrifícios ineficáveis. Não eram sacrifícios perfeitos. Eram só sacrifícios que apenas colocavam aquele ofertante numa condição de um alívio, mas não era o sacrifício perfeito. E aí, irmãos, Deus colocou em nós um sistema de advertência chamado consciência. A consciência é um sistema de advertência em que ele reage conforme o pecado. E quando esse sistema de advertência ele reage, ele vai produzir duas coisas. Ele vai produzir culpa, ele vai produzir a culpa
E deixa eu pegar a cola aqui, que eu esqueci. Culpa e acusação. Quem colocou a consciência no ser humano foi o próprio Deus. Então, por mais que o homem tente, de alguma forma, usando algum recurso para tentar amenizar essa culpa e acusação, ele não consegue. Por quê? Porque o único remédio capaz de retirar toda a culpa e acusação das nossas vidas é o precioso sangue de Jesus. Se não for o precioso sangue de Jesus, irmãos, nós estaremos debaixo de culpa e acusação. O sistema de advertência vai estar alarmado o tempo todo, nos acusando e nos culpando. E só tem um jeito da gente se livrar disso: sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Fora disso, o nosso jugo se torna pesado. Fora disso, nós vamos ter uma vida pesada, uma vida atribulada, uma vida desconfortável. Por quê? Porque o sistema de advertência, ele vai estar o tempo todo ali, trazendo ali a memória, a nossa memória, aquela situação que aconteceu, aquele erro que nós cometemos, aquele pecado que nós cometemos. E somente Jesus pode nos ajudar, irmãos, para a gente se livrar desse peso. Então nós louvamos a Deus, irmãos, porque o Senhor, Ele se fez como sacrifício perfeito para que pudesse ser entregue a Deus, e então, a partir desse momento, a gente poder estar na presença do Senhor eternamente, tendo acesso livre à sua presença e adorando ao Senhor, mesmo, a gente sendo pecador, mas Ele nos santificou, Ele nos deu essa posição. Existem dois tipos de santidade. Uma santidade que é a nossa posição, que foi alcançada por conta da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, Ele nos condicionou uma posição de santidade, de santificação. E existe a santificação, aquela que é um processo que vai acontecendo na nossa vida, que está relacionado ao desenvolvimento da nossa salvação. E a santificação, que é aquela posicional, que Deus já conquistou através da morte do seu Filho Jesus. Então, é um processo que a gente vai caminhando, nós vamos, cada dia, procurando nos aproximar de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, melhorar todos os dias, que é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias, eu preciso fazer, cada um de nós. Então, irmãos, o pecado, ele realmente é algo que tem levado muitas pessoas a perderem oportunidades na sua vida, O pecado, ele realmente tem destruído o homem, tem destruído a natureza. A gente ouve aí as coisas acontecerem, o quanto o pecado realmente tem sido ruim para a humanidade, Cada coisa que acontece que a gente nem acredita. Mas o Senhor está conosco para nos ajudar, irmãos. O Senhor está na nossa frente, o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, nos transformado todos os dias, e nós precisamos a cada dia, O irmão até falou aqui, sobre o que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor Jesus, não é verdade? Mas então, irmãos, esse pecado, a gente precisa todos os dias lutar contra o pecado. Tem
existe um reagente, é interessante isso, eu estava lendo aqui, eu estava lembrando disso, que os peritos criminais usam quando se tem um crime, é chamado de luminol. Quando acontece um crime em algum lugar, os peritos chegam e procuram preservar ao máximo aquela área, né? E os peritos chegam com esse produto exatamente para poder saber se ali tem a presença de sangue humano. E aí, como é que acontece isso? Eles levam um borrifador específico, e esse borrifador contém esse luminol. Então, quando eles chegam ali naquela área, naquela casa, por exemplo, onde aconteceu o crime, eles começam a borrifar o luminol. Eles borrifam. E quando o luminol ele entra em contato com os objetos da casa, com o chão da casa, com a parede da casa, com os móveis da casa, o luminol ele reage com o ferro do sangue. E aí aparece um azul fluorescente. Quando os peritos olham para o azul fluorescente, eles identificam que ali há a presença de sangue humano. E que não há dúvida, porque o produto reagiu com ferro e apresentou aquela coloração de azul fluorescente. Irmãos, e aí essa prova, né, vai servir lá, juntar os autos para poder chegar à conclusão daquele processo. Quando a gente traz isso para a nossa vida, o luminol é como se fosse a palavra de Deus. O borrifador é o pregador. Ele está borrifando a palavra de Deus. A palavra de Deus entra em contato não com o ferro do sangue, mas entra em contato com a alma que está ouvindo a palavra. E ela reage. E as reações são diversas. Tem reações de profundo arrependimento. Você pode lembrar agora, no dia que você aceitou Jesus como Salvador, que o Espírito Santo usou alguém e borrifou lá a palavra de Deus? Borrifou a palavra de Deus? E a palavra de Deus entrou em contato com a sua alma, e naquele dia, você aceitou Jesus como Salvador? Então, irmãos, essa palavra, ela é borrifada, ela vai sendo pulverizada na igreja. Então, ela entra em contato com o nosso coração. Ela entra em contato com a nossa alma. Essa palavra entra em contato com a parte mais íntima nossa. Tanto é que a palavra de Deus vai falar sobre ela mesma, dizendo que ela é como espada de dois gumes. E ela vai lá na divisão da onde? Da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então essa palavra viva, ela vai lá nessa divisão e entra em contato. E ali ela revela para cada um de nós. E é como se fosse o luminol, aquela cor azul fluorescente dentro de nós. E aí o Espírito de Deus, ele começa a revelar: meu servo, olha isso aí na sua vida. Não é assim que eu te quero. Meu servo, olha esse comportamento, olha esses lugares que você anda indo. Aí a palavra entra em contato, e aí o Espírito de Deus, ele revela para a gente, ele mostra para a gente.
essa atitude, esses relacionamentos, esses comportamentos, esses pensamentos. E aí, irmãos, ele traz isso para a gente como uma revelação, para que a gente possa recorrer ao remédio, à solução, para não permanecermos nessa condição, mas então nos arrependermos dessas coisas, para que a gente possa então estar no centro da vontade de Deus, desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos, né, o que nós falamos aqui acerca de um crime dentro de uma casa, né? E aí o perito, ele vai em todos os cômodos, né? Ele vai lá na sala, vai na cozinha, vai no quarto, ele vai em todas as casas, em todos os lugares, em todos os cômodos. E é interessante porque em 1 Coríntios 3,16 vai dizer: e não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se nós somos a casa de Deus, somos o templo de Deus, então nessa casa aqui tem quarto, tem cozinha, tem banheiro, tem sala. E aí, quando a palavra é borrifada aqui nesse templo, ele borrifa em todos os cantos da casa. Borrifa em todos os cantos da casa. E aí, borrifa para quê? Para poder sempre trazer à nossa memória, trazer diante de nós uma oportunidade de mudança, de transformação, de libertação, né? Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, né? Mas vem final de semana para a igreja, mas começa a semana e ela vive uma vida completamente diferente daquilo que ela aprende aqui. Ela vive em outros lugares, com outras amizades, e aí, só que aí Deus vai borrifando a sua palavra na vida dela e mostrando: não é assim, não te quero assim. E aí a necessidade de nós lembrarmos que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez está ordenado ao homem morrer. Então, irmãos, o Senhor, ele vem, ele o tempo todo, ele fala conosco, porque a vontade de Deus é que todo homem alcance a salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não deseja que as pessoas partam dessa vida sem a salvação, irmãos. Não é a vontade de Deus, mas o homem tem o livre-arbítrio para escolher. E nós louvamos a Deus, irmãos, por quê? Porque Jesus ressuscitou. E por causa de Jesus, nós hoje podemos estar aqui na casa de Deus, adorando ao Senhor, louvando ao seu nome, com o nosso nome escrito no livro da vida, aguardando esse momento, que é o momento mais esperado da igreja, quando nós estaremos eternamente na presença de Deus, né? Ali não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte, e Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, irmãos. Então essa é a promessa que permanece de pé, essa promessa que não falha, né? Essa promessa que foi feita pelo nosso próprio Senhor, e Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então, irmãos, diante do que nós estamos meditando aqui, sobre o pecado, como nós poderíamos, irmãos, ter uma consciência limpa, se todos nós somos pecadores? Como? E aí, projeta, por favor,
1 João, capítulo 2, por favor, vai dizer: filhinhos, digo-vos para que não pequeis, se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, irmãos, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, irmãos, nós precisamos nos esforçar, porque somente o Senhor pode nos ajudar a manter uma vida de uma consciência limpa. É só Ele que pode nos ajudar. Só Ele é o remédio para que a gente possa alcançar isso. E Ele é o advogado, né, irmãos? Advogado fiel, não é verdade? Ele é o advogado fiel e Ele não falha. E para que nós alcançássemos tudo isso, irmãos, Ele teve que pagar um preço como homem, né? Jesus, Ele foi cuspido, foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Eu tive até a oportunidade, eu ia trazer a foto, eu esqueci até. Eu ia trazer a foto do espinho que fizeram a coroa de Jesus. Esse espinho normalmente encontra-se no Líbano ou então na Síria. E nós conhecemos um pastor lá no Líbano, pastor Leonardo, 12 anos morando lá no Líbano. E o pastor Leonardo nos levou até o Monte Líbano e lá, numa região, nós encontramos o espinho que fizeram a coroa de Jesus. E ele foi levar a gente até lá e falou: olha, esse aqui é o espinho que fizeram a coroa de Jesus. E a gente pegou. O colega tentou até trazer, mas não ia dar, porque é viagem longa, não ia dar para... Irmãos, realmente o espinho, ele é rígido e ele é grande. Ele é grande. E aí, naquele momento, a gente teve a curiosidade de apertar o espinho, sabe? No dedo. E eu fico imaginando aquilo sendo cravado na cabeça, né? De uma pessoa. Na cabeça de Jesus. Então, toda essa dor, Ele passou como homem, igual a gente. Quando a multidão ali estava acusando Ele, quando a multidão estava falando dEle, Ele passou tudo isso, toda essa acusação, toda essa vergonha, Ele passou como homem. E nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Nós não somos. Ele venceu como homem. Ele passou como homem, irmãos. Como homem. Ele não se utilizou dos recursos divinos. Ele sofreu como homem e venceu. E foi por causa dessa determinação de Jesus, foi por causa do sofrimento dele ter ido até o final, é que nós estamos aqui hoje, libertos, transformados, santificados, com a nossa consciência diante do Senhor, porque é o precioso sangue de Jesus que nos ajuda a ter uma consciência limpa, irmãos. É o sangue precioso de Jesus que nos ajuda a ter uma consciência limpa. Não existe nenhum outro recurso que possa tapar, né, que possa substituir, que possa amenizar essa culpa da nossa mente. Só o sangue de Jesus. E há um caminho para isso, né? Tem um texto que vai falar que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? Confessar e deixar. Confessar para quem? Confessar para o Senhor. E deixar. E aí, alcança a misericórdia. Então, é um caminho que nós precisamos, irmãos, percorrer. Porque nós erramos, nós pecamos, nós falhamos.
E nós não podemos permitir, irmãos, porque nós já conhecemos os recursos, nós já sabemos qual é o remédio. Nós não podemos permitir que o nosso interior fique com essa consciência, com esse peso, com essa culpa. Nós temos um remédio infalível, remédio poderoso, que é o precioso sangue de Jesus, irmãos. Tem uma história que conta, eu não sei se exatamente se foi o Lutero que falou isso, né? Mas que uma ocasião em que ele estava ali numa meditação e o diabo se apresentou para ele com uma lista de pecados. E aí começou a relacionar essa lista de pecados. Você fez isso, fez aquilo, fez isso. Enfim, uma lista grande de pecados. E aí, se realmente foi Lutero, mas essa pessoa disse para ele: mas você esqueceu de uma coisa. Você precisa escrever aí no finalzinho da frase: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, irmãos. Não tem, se eu pegar minha carteirinha de pastor, tem a minha carteirinha, né? Minha carteirinha de pastor. Sou hoje, graças a Deus, né? E a confiança dos pastores, né? Cheguei aqui como presbítero. Na ocasião, o pastor do Célio era o pastor presidente, me ordenou evangelista, depois pastor Gilmar me ordenou a pastor, e depois pastor Gilmar, pastor Stock, pastor do Célio, me levaram para ser um pastor convencionado. Louvado seja Deus, louvo a Deus pela vida dos pastores, pela confiança. Mas imagine que eu pego a minha carteirinha da Convenção Geral da Assembleia de Deus, e aí, de repente, eu cometo algum erro. E aí eu cometi o erro, e aí eu vou... Não, espera aí. Eu tenho uma carteirinha de pastor. Essa carteirinha pode me livrar. Me livrar. Eu tenho a carteirinha. Sou um pastor convencionado. Mas se eu errar, cometer algum erro, não, a carteirinha é suficiente para me livrar da acusação e da culpa. Eu dei um exemplo aqui, meu, irmãos, mas não há nenhum recurso tão poderoso para nos livrar da culpa e da acusação, aleluia, como o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, irmãos, é poderoso para nos livrar, irmãos, para nos limpar, para nos purificar, para nos santificar. É o precioso sangue de Jesus, irmãos. Não tem nenhum outro recurso, não tem nenhum outro recurso. Somente o precioso sangue de Jesus. Então, irmãos, que nós possamos, então, o Sal da Terra ainda vai louvar, né? Então, que nós possamos buscar ter uma vida, irmãos, na presença do Senhor, uma vida de temor a Deus. O temor a Deus é algo tão maravilhoso na nossa vida, irmãos, porque o temor a Deus, ele vai evitar muitas coisas na nossa vida. Porque o temor a Deus, o temor a Deus na nossa vida faz eu ter um comportamento aqui na igreja, mas ele faz eu ter um comportamento lá fora também. O temor a Deus faz com que eu haja de forma sincera e justa nos meus momentos mais íntimos. Só o temor a Deus pode fazer isso. Só o temor a Deus pode me fazer tomar decisões e atitudes e ser justo com os outros. Só o temor a Deus pode fazer isso.
E eu estava conversando com o Thales essa semana, a gente sempre conversa, faço devocional com ele antes dele ir para o trabalho. E nós estávamos falando sobre temor a Deus. E conversando sobre imposto de renda. Ele, como é que faz, pai, imposto de renda? Calma, vai chegar a tua hora. E a gente estava falando, mas pai, como é que é isso? Que tem isso tudo para receber e não recebe? Filho, tem uma coisa que vai te fazer ser sincero em qualquer lugar. Ser fiel a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, você vai agir da forma que Deus se agrada. Temor a Deus. Se você temer a Deus, meu filho, você vai agradar o coração dele. E ele vai te abençoar muito. E a alegria que você vai sentir no teu coração, por ter essas atitudes, nenhum dinheiro pode pagar. Nenhuma fama pode pagar. A alegria de ter o temor a Deus, de agir com temor a Deus, não tem nada, irmãos, nada. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.